Oi, tudo bem? Vamos esperar a Marcela pedir para entrar. Tudo bem, Laura? Oi, Bela, querida. Vamos esperar a Marcela pedir para entrar para eu ligar aqui. Vamos ver. Vamos esperar a dona moça Marcelinha. Vamos esperar. Hoje o tema vai ser legal, né, gente? O pessoal tá falando bastante sobre dieta cetogênica, né? E vamos ver, já a Marcela entrar. Aí, legal. Acho que foi, Má. Vê se vai dar. Tô aguardando você entrar agora. Vê se vai dar certo. Ai, Oi, Dani, oi, Neto! Oi, tudo querida! bem? Tudo e você? Tudo bem. Ah, Que que bom. deu Obrigada pelo certo! convite. Querida, que bom te ver. A gente não se vê tem um tempão, né? Essa quarentena não deixa, né? A Pois gente é. acaba fazendo tudo por vídeo. Obrigada pelo Querida! convite, fiquei muito feliz. Ah, você é uma querida, Má. Adorei a ideia também. Bom, deixa eu apresentar, gente, a Marcela, né? A Marcela Gregório. A Marcela, ela é mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp, é especialista em dieta cetogênica. Ela é membro da ABE, Associação Brasileira de Epilepsia, e também membro do Instituto Ceto Brasil, João e Maria, né? A Má, ela é polivalente. Trabalha na Ginoped com a gente, que é a clínica que a gente tem aqui em Santo André. Ela trabalha no Hospital Sabará, trabalha na Unifesp e ela faz parte de uma equipe multi de vários serviços legais, que a Ginoped está sendo construída agora, né, mas a gente já tem alguns pacientes em comum, isso é legal. Sim, E ela faz parte de uma equipe multidisciplinar em todos os lugares. Assim, para quem conhece a Marcela, sabe que ela tem uma personalidade ímpar, uma pessoa super do bem, muito querida. obrigada. É verdade, assim, bem engajada com os pacientes, com o que ela acredita, né? Aquelas bem assim, também é uma sagitariana. Você lembrou? Claro, eu nunca vou esquecer disso. Duas Ai, ai. sagitarianas num lugar só, é só Jesus. Sagitariano é legal. Não é? Quem quiser fale mal agora de sagitariano. É. Vai falar mal de sagitariano agora. Agora ferrou. Ai. Então, Má, seja bem-vinda. O Doutor Epilepsia, eu tô falando em nome do Lécio, em nome da Leila, né? E em nome do Epilepsia Descomplicada também, é um grupo grande do Rio, a Bela tá online aqui, o pessoal vai entrando. E é um prazer ter você aqui, tá bom? E Eu que passar a bola agradeço. para você. Ah, legal. Então, Dani, eu gostaria de primeiro te agradecer e ao Doutor Epilepsia, né, por estarmos aqui divulgando e falando, compartilhando sobre esse tema que é bastante importante. E a gente acabou pensando em um tema um pouquinho mais específico, que é a Síndrome de West, que tem uma incidência até que relativa para dentro dos casos de epilepsia, né? Então, eu acho que é bacana a gente dizer para quem está assistindo, para compartilhar as dúvidas. Eu acho que vai ficar quanto mais dúvidas vocês compartilharem, para que a gente faça bem dinâmico, fica bem legal, né? E a gente vai poder trocar bastante experiência juntos. Fica mais legal, né? Com Ah, com certeza. certeza. Com certeza. Bom, Dani, eu acho que, já que a gente vai falar de síndrome de West, você poderia dizer pra gente o que é síndrome de West?
Aquelas que pouco fala, né? Eu prometo que eu vou falar em 5 minutos. E aí, para a gente chegar no tema que a gente quer mesmo falar, que é a dieta cetogênica na síndrome de West, então eu vou falar de uma maneira concisa. É claro que se o pessoal quiser que eu explique mais coisa, coloca nas perguntas e aí a gente volta a falar sobre isso. Mas é que o foco para a gente é falar sobre o tratamento de dieta cetogênica na síndrome de West, né? Bom, Legal. então... a síndrome de West, ela é uma síndrome epilética relativamente comum e eu concordo com você, Má, a gente que faz epileptologia na neurologia infantil, a gente vê bastante síndrome de West. Eu não sei, até podia ver depois na Liga Brasileira de Epilepsia, se existe algum banco de dados estatístico no Brasil. Porque no Brasil tem, mas acho que seria legal depois a gente até ter essa ideia que você falou uma coisa bem interessante agora. Acho que cada serviço tem o seu, mas a gente poderia juntar isso até para falar na Liga Brasileira de quantos casos a gente tem no Brasil de síndrome de West, né? E eu acho que é legal para mostrar também o impacto da dieta cetogênica nesses pacientes, né? Nossa, porque tempo é muito importante na síndrome de West, né? Com certeza. Isso que a Marcela está falando é porque a síndrome de West ela é considerada uma urgência neurológica, tá? Então, ela é considerada uma tríade clássica, tá? Isso é a síndrome de West clássica. Hoje a gente pode também chamar de espasmos infantis, né? E o que acontece na síndrome de West? A gente tem uma tríade. Então, a primeira coisa são os movimentos, que são os espasmos. Os espasmos, eles acontecem no lactente, normalmente começam entre os 3 e 4 meses de vida, podem aparecer até os 2 anos de idade no West convencional, tem um West tardio, pode ser uma criança maior, mas não é o mais comum, tá? E os espasmos, eles são difíceis de serem detectados no período do lactente, que é o bebê pequeno. Por quê? Porque são espasmos que são muito facilmente confundidos com cólica, com refluxo gastroesofágico, com a exacerbação dos movimentos que são comuns do recém-nascido e do lactente, que é o reflexo de Moro. Então, na verdade, é um diagnóstico muito difícil de se fazer. E essa situação acontece normalmente e as famílias podem ajudar a fazer isso. Então, se por acaso você tem um movimento que acontece principalmente ao despertar. Quando o neném está dormindo, o neném acorda, ele começa a fazer esses movimentos. São movimentos repetitivos, assim, em salvas. E agrupados. Agrupados em sequência, um atrás do outro, né? Normalmente, o gatilho maior é quando ele vai acordar, ao despertar. Filma, né? Filma. Nossa, isso é muito interessante, porque facilita demais para o médico, né? Porque assim, é um diagnóstico muito difícil de ser feito, principalmente para o médico generalista, que é o pediatra que está fazendo a puericultura, o pediatra que está no pronto-socorro, que é o médico de saúde da família e comunidade, né? Então a gente precisa filmar e levar para esse generalista, para ele ter a visão, e se ele ficar na dúvida, ele vai compartilhar com outros colegas para tirar essa dúvida, né? Então, hoje até a gente lançou uma campanha do Pare West, que é uma tradução de um grupo inglês do Stop West, que começa justamente de que se você reconheceu esses movimentos, tá achando que tá esquisito, filme, né? Filme leve para alguém ver, algum profissional de saúde da sua confiança ver, né? E os espasmos, eles são acompanhados, né, de 2 outros critérios. O outro, que é um critério bem importante, que é o critério do desenvolvimento. Então, a criança, o bebê, ele para de ter o ganho do desenvolvimento. Então, se é um neném que sustenta o pescocinho e tá para sentar sozinho, às vezes ele passa o período, ele não consegue sentar sozinho, né? Ele às vezes perde algumas habilidades. Então, por exemplo, pode ser um bebê que esteja já sentando sozinho e aí ele começa a perder o controle do tronco e do corpinho, né? Então, a síndrome de West tanto pode ter uma parada do desenvolvimento, como eu também posso ter perda, né? Eu posso perder a habilidades do desenvolvimento que eu já tinha adquirido anteriormente, tá? Sim. E isso
isso acontece por quê? Porque a síndrome de West, ela é uma encefalopatia epilética. Ela gera um processo inflamatório no cérebro, né? E além dos espasmos, eu também tenho uma situação bem delicada, que é a perda dessas habilidades. E depois a gente tem um eletroencefalograma. O eletroencefalograma é um exame que a gente coloca aquelas bolinhas com a massinha na cabeça. É um exame super difícil de ser laudado. Ainda mais para lactente, né? Nossa, tem que fazer... Para colar, as enfermeiras ficam doidas. Não, e às vezes tem que induzir o sono, né? Fazer um draminha, fazer alguma coisa para o neném dormir, porque não consegue. E esse exame, ele tem um padrão, ele tem um pater. E esse padrão é a ipsarritmia. Só para vocês terem uma noção de como é difícil laudar uma ipsarritmia. Quando você tem uma ipsarritmia clássica, ótimo. Mas existem 9 tipos de ipsarritmia, de padrão de eletroencefalograma. Então, a gente fala que a gente tem que ter um contexto, né? Como uma boa síndrome, ela é um conjunto de sinais e sintomas, tá? E aí, à medida que eu identifico esses critérios, eu faço o diagnóstico da síndrome de West. E vocês, a causa, a etiologia da síndrome de West, ela também é multivariada, né? No momento algum eu falei da causa, isso mesmo, Mar. Muitas outras coisas podem dar síndrome de West. Um erro inato do metabolismo, que é uma alteração metabólica no corpinho do neném. O neném nasce com isso, pode dar. Uma paralisia cerebral pode dar. Um traumatismo pode dar. Então, um monte de coisa pode dar síndrome de West, tá? Então, isso é muito importante. Tanto é que no nosso critério diagnóstico não entra o diagnóstico, né? Tá. A gente só discute o critério do conjunto de sinais e sintomas, espasmos, movimento e o eletro. A gente não discute a etiologia, a causa, porque isso aqui é uma tríade de conjunto de sinais e sintomas como uma síndrome, tá? Entendi. Agora, vamos passar para a parte que eu acho que é legal, né, Má? Que tá todo mundo curioso para saber. Eu acho que antes de a gente falar um pouco sobre a síndrome de West e a dieta cetogênica como seu tratamento, você poderia falar um pouco para a gente sobre os tipos de dieta, né? Como que funciona a dieta cetogênica de uma maneira geral, para poder o pessoal entender essa situação da dieta. Vamos lá. Tá. Legal. Até pensando no caminho, né, que um bebê diagnosticado com síndrome de West tem pela frente, né? Porque o neurologista, ele vai iniciar as medicações de escolha, não é? Isso com você. As medicações principais para West. E aí, caso esse paciente com síndrome de West não tiver apresentado um controle bom dessas crises, ele tem outros caminhos. E um desses caminhos é a dieta cetogênica. Então, a Dani perguntou aqui, quais são os tipos de dieta cetogênica? Existem vários tipos de dieta cetogênica, 4 eu estou me referindo, que nós chamamos de dieta cetogênica clássica, ou a dieta cetogênica, ou a dieta de Atkins modificada, a dieta de baixo índice glicêmico e uma dieta com adição de uma gordura chamada TCM, ou triglicerídeo de cadeia média. Mas uma coisa que é muito importante é dizer que para o West, necessariamente, é uma dieta cetogênica. O que vale lembrar é o seguinte, a dieta cetogênica, quando a gente fala em dieta cetogênica, né, Dani, as pessoas acabam às vezes ficando um pouco assustadas. Porque imaginam que vai dar só gordura para o bebê. E isso não é verdade. E outra coisa que eu acho que é um mito que as pessoas acabam associando é que a dieta cetogênica você zera carboidrato. Isso também não é verdade. Então eu falei que para uma síndrome de West a gente faz a dieta cetogênica porque ela pode iniciar numa fração que a gente chama de 1:1. Então ela teria uma parte de gordura para outra parte de carboidrato e proteína, que é equivalente a uma dieta de Atkins modificada. A dieta cetogênica 1:1,
o nutricionista ele vai avaliar esse paciente, porque o neurologista, né, a Dani, por exemplo, ela me encaminha um paciente e fala, ó, o diagnóstico é esse, tem indicação para dieta cetogênica, e aí a gente começa a avaliar que período e qual é o estado nutricional dessa criança. Se for um lactente, ou seja, se é um bebezinho que ainda está mamando, a orientação vai ser uma. Se é um bebezinho que ele já está na alimentação complementar, já passou do 6º mês de vida, a dieta cetogênica vai ser outra. Se é um bebezinho que já está, ou seja, uma criança de uns 2 anos, por exemplo, que já consegue mastigar um pouco mais, a dieta também já vai ser outra. Então, o critério ele é muito individual entre cada um. Eu falei, não expliquei o que é dieta cetogênica, né? Ó, já tem aqui uma coisa que a Bárbara perguntou, por hora o que mais achei dificultoso é em relação a custos, seja de consulta e alimentação mesmo. Olha, Bárbara, eu vou falar uma coisa para você, a gente estava conversando sobre isso, eu e a Marcela. Na verdade, eu tenho assim uma visão muito importante do que você está falando. É uma dieta que você tem que ter muita organização, mas se você tiver uma nutricionista parceira, ela vai entender os seus custos e ela vai te ajudar a ser criativa nessa adaptação. Isso é muito importante, por quê? Porque eu lido com um público de pessoas que às vezes não tem uma condição de comprar latas de ketocal, que a gente sabe que a ketocal é maravilhoso para manter, diminui o efeito colateral, um monte de coisa. Mas se você tem uma nutricionista criativa do seu lado, ela consegue ajustar os alimentos que você consegue pôr na dieta do seu filho, do seu bebê, para que dê tudo certo. Então, eu acho que assim, um dos outros mitos olha, é uma dieta muito cara, tem um alto custo e a gente não vai para frente porque não dá para ficar bancando isso por 2 anos, por 6 meses, quiçá 2 anos. Então, acho que isso é muito importante que a Bárbara colocou. Mas eu acho que, Dani, tem que ter essa visão, né, Mar? O que você acha? Eu acho que é justamente o que você falou, porque o nutricionista que se adequa à realidade socioeconômica, né, e sociocultural da família que vai iniciar a dieta cetogênica. Então, com certeza, uma pessoa que não teria acessibilidade, ou às vezes até a Jamília, a mãe do Elias, que está aqui, ela acabou comentando dificuldade em acesso aos produtos. Dependendo de onde você mora, às vezes um paciente do interior, a gente está em São Paulo, mas pode ser interior de São Paulo, interior de algum outro estado, às vezes a pessoa também não consegue encontrar alguns produtos. Então, o nutricionista que vai ter que adaptar isso. Então, olha, principalmente agora, Dani, que os pacientes estão atrás dos nutricionistas, porque o creme de leite, nessa pandemia, ele tá sumindo, né? Jura? Sumindo entre aspas, né? Mas ele reduziu muito a demanda dele, né? Então, tá difícil de encontrar nos supermercados. Então, o nutricionista, se o paciente não encontra, o nutricionista tem que passar alguma alternativa para ele. Ou substituir a fonte de gordura, ou ajustar a dieta, isso é necessário. Mas a dieta cetogênica, ela vai ser cara ou pode ser barata conforme a conduta e o que for discutido com o nutricionista. O nutricionista é muito vai importante, gente, que a Marcela está falando, porque eu não sei, assim, mas lá na Faculdade de Medicina da ABC, nós temos um serviço também de dieta cetogênica para epilepsia de difícil controle, né? Fármaco resistente, como vocês na Unifesp, né? E aí tem uma coisa muito interessante, que lá na Unifesp eles têm uma assistente social no grupo deles, né? No ABC a gente não tem uma assistente social, nós somos assistentes sociais, na verdade. E a gente é interessante porque a gente se envolve nisso. Então, quando você vai fazer a anamnese do paciente, tem a questão socioeconômica, a gente dribla mais isso, porque pode ser um critério de exclusão, por exemplo, a família não vai ter condição de manter, né? Mas como é o não manter,
né? Como que isso funciona? E aí entra também, às vezes, eu como médica, se eu posso fazer um relatório para que seja pego algum suplemento no estado, né? Entra as meninas da nutrição com a criatividade, né? Então, Com assim, certeza. todo mundo acaba se ajudando e isso é muito importante, né? Ah, sim, isso aí. Eu acho. Perguntaram aqui, Dani, Ai, meu Deus, como é que volta aqui? Ó, O ah, Fabi, lactente menor de 6 meses, com síndrome de West, tem ketocal, dá para fazer? A gente precisa usar o ketocal, principalmente no lactente. Um bebezinho que está mamando, a gente vai ter que usar o ketocal. Por quê? Porque daria para fazer ele modulado. É possível em alguns locais se fazer, mas a gente consegue, através do uso da fórmula, que é o ketocal que nós dissemos, a gente consegue garantir os nutrientes para esse bebê, que é uma fase muito importante da vida, né, Dani? Ele tá fazendo aleitamento, vai entrar com uma dieta cetogênica, então é bastante coisa, a gente precisa garantir. os Se é um nutrientes, né? bebê. Oi? Esses nutrientes, né? Porque o Ah, Ketocal, sim. é só para o pessoal entender, o Ketocal é um suplemento da Danone que é próprio para dieta cetogênica, tá? Sim. Quando a criança é maior, a gente consegue sim fazer com que ela não precise essencialmente desse suplemento, mas quando é bebê que precisa substituir o leite, a gente fica realmente com uma situação bem delicada, né? Mas acho que é isso que Sim. você está querendo colocar, né? Isso que eu quero dizer. Tem que ser com ketocal, mas aí vocês vão pensar assim, poxa, qual que é a acessibilidade minha para o ketocal? Porque o ketocal, ele é uma lata, como esse suplemento que a Dani comentou, esse complemento, Hum, ele é caro. E às vezes o paciente ele não vai usar uma lata no mês, ele vai usar 5, 10. Isso vai depender da idade e do peso da criança, da necessidade energética dela. Então, o nutricionista e o neurologista, eles podem fazer uma solicitação dessa fórmula, que vai ocorrer através do convênio da pessoa ou através da Secretaria de Saúde. Isso é caso a caso, né? É discutido em consultório e a gente avalia isso de forma individual. Mas é só para mostrar que é viável ter a fórmula desde que o neurologista e o nutricionista indiquem. E se estiver indicado para você também, né? Para o seu filho. Porque às vezes a gente fala, ah, não, mas eu vi na live que a Marcela e a Daniela disseram que pode. Mas às vezes o médico, o nutricionista que está avaliando, não acha pertinente iniciar essa fórmula. Então, Ó, deixa eu responder a pergunta da Carol aqui que ela colocou. Bebê de 1 ano com síndrome de West sob controle com Sabril e Depaquine. Tem indicação? Carol, é assim, hoje, isso é bem recente, a síndrome de West, ela tem um protocolo de tratamento, né, assim, bem pragmático. A síndrome de West, ela é uma urgência neurológica e antes a gente usava ou o Sabril ou a corticoterapia, que poderia ser com a CTH, que é um hormônio que infelizmente a gente não tem no Brasil, tem que ser importado, ou um corticoide via oral que a gente tem no Brasil. Hoje a gente faz o diagnóstico e entra com o Sabril, que é o vigabatrina. Depois disso, tem que se fazer a corticoterapia, porque é uma urgência neurológica. E depois da corticoterapia, nós indicamos que seja avaliado uma dieta cetogênica. Eu falo isso sempre para os residentes lá do serviço da ABC. Uma vez o oeste, para sempre o oeste. Para sempre o quê? Para sempre vigiar. Então, a gente sempre tem que estar de olho nessa criança, sempre tem que acompanhar o desenvolvimento dela, né? Porque dependendo da causa, o oeste pode permanecer estável e depois ela transicionar para outras síndromes epiléticas, né? Ou a criança não desenvolver o potencial que deveria desenvolver. Então, até os 2 anos, a gente indica que use a vigabatrina, pode usar o Depaquene, pode usar outros fármacos antiepiléticos, mas a corticoterapia está indicada, tá? É e claro que a gente Dani, está no meio da pandemia, né, Má? Eu até tô segurando sim. 2 pacientinhos meus assim, na unha, para ver se vão fazer, não vão fazer. Até os 2 anos a gente consegue dar uma segurada, porque a família tem segura
para fazer, porque a corticoterapia você pode zerar a imunidade da criança, né? Pode falar, E Mara. Dani, por exemplo, um paciente com EST, que você já fez o uso de ou corticoide, vigabatrina, que não respondeu. Então, a gente está falando de duas terapias, duas intervenções, né? Certo. Duas medicações. Às vezes, esse paciente chega para o nutricionista fazendo uso de mais medicações. Onde eu quero chegar? Esse paciente, se é uma urgência neurológica, teoricamente, seria importante esse paciente chegar antes para o nutricionista, assim, usou vigabatrina, usou corticoide, vai para a cetogênica, isso seria importante? É o que eu mais faço. É que, na verdade, Mal, o que eu quero, não quero deixar o povo de mão, de, assim, saia justa. Por quê? Porque a dieta cetogênica não é todo médico que pode fazer. Ele tem que fazer um treinamento, ele tem que ter uma reciclagem importante. Mais do que nunca, ele tem uma parceria com uma nutricionista. Não dá para fazer o médico dieta cetogênica sem uma nutri. Não existe a possibilidade, tá? É um acompanhamento que dá trabalho. A gente, como médico, tem que fazer exames pré-dieta, acompanhar um monte de coisa, tem efeito adverso que pode acontecer. A discussão tem que ser sempre com o nutricionista e a família. Dá trabalho e é digamos assim, uma condução, uma conduta da epilepsia fármaco-resistente, mas que tem que ter alguém que saiba fazer. Então, o que normalmente acontece é difícil até para o médico que está cuidando daquela criança, estabilizou, ele não tem, por exemplo, alguém para referenciar para dieta cetogênica, eu sei que isso é difícil, né? Ele não tem, às vezes, como referenciar para fazer a corticoterapia, ele não sabe fazer, e aí não tem para quem referenciar, e isso é um problema. Isso, na minha opinião, é um problema de saúde pública, porque nós estamos falando aqui que a síndrome de West é uma urgência neurológica. E, na minha opinião, todo neurologista infantil, no processo de residência médica, tinha que aprender a fazer corticoterapia, pelo menos numa síndrome de West. Reconhecer, fazer uma urgência neurológica com corticoterapia e encaminhar para um serviço onde possa fazer uma dieta cetogênica. E ampliar a quantidade de serviços de dieta cetogênica. Porque hoje, acho que em São Paulo tem a gente no ABC, a Unifesp, a USP, quem mais? Tem na Unicamp, Campinas. Tem no Sabará, onde eu tô. Mas aí já entra na rede particular. Rede privada, Eu acho que de rede... Somos nós, 4. Que eu me lembre é isso. E particular, mesmo assim, ainda tem poucos. Tem a gente na Ginoped, tem o Sabará e tem o núcleo da Lu, né? Em Mizuca, né? E só. O início, Que eu lembre só. Então, eu posso estar, o pessoal até pode comentar. Então, isso é muito importante, né? Mas, Má, fala pra mim uma coisa aí que eu acho que é legal as mães ouvirem, assim. Todo mundo tem Dani, dificuldade. Tinha mais uma perguntinha aqui, ó. Qual? Eu falei, é que antes de iniciar a live, eu falei pra Dani assim, ó, lê as perguntas, porque eu não consigo falar e ler ao mesmo tempo. Mas aí eu consegui, só que eu já perdi aqui, ó. Aqui, ó. A Ana Carla. Quando não é indicado a dieta cetogênica? Nossa, Ana, legal. Isso é uma questão muito importante. Sabe por quê? Porque às vezes, isso que a Dani falou do neuro ter uma nutricionista é muito importante, porque às vezes ele pode indicar simplesmente dieta cetogênica e manda para uma nutricionista, encaminha para uma nutri, ou a família busca uma nutri que não tem conhecimento, né, de dieta cetogênica para epilepsia. Pode ter para outras condições estéticas, enfim. E se esse paciente chega, ou se ele chegou por conta própria, sem indicação do médico, e esse nutricionista inicia, se ele não tem conhecimento da dieta cetogênica de epilepsia, ele vai iniciar e às vezes esse paciente pode ter alguma contraindicação absoluta, que seria o quê? Algum defeito do metabolismo relacionado a uma proteína chamada carnitina, que é uma proteína que pega a gordura e leva para a célula para que a célula metabolize isso e gere energia. Imagina se esse paciente inicia a dieta cetogênica e não tem uma deficiência dessa carnitina. Isso é uma deficiência, uma contraindicação.
A outra também está relacionada a essa questão metabólica, deficiência da beta-oxidação. São exames que necessariamente é o médico que solicita, não é o nutricionista, por isso que a equipe multidisciplinar é muito importante. E também porfiria, ou se o paciente não aceita, porque às vezes o paciente ele não aceita dieta. Isso pode acontecer, não tolerar a dieta, é a mesma coisa de uma medicação, às vezes o paciente não tolera a medicação, mas isso são casos muito mais raros, né, de acontecer. Normalmente as crianças têm uma boa aceitação, principalmente se a dieta ela é evoluída de forma gradativa. Ah, arrasou! Arrasou. Tem algumas coisas que eu acho que são legais, assim, por exemplo, tem paciente que tem alteração renal, do tipo de já ter uma litíase, são contraindicações relativas, tá? Porque às vezes a gente pode tratar e fazer. Pacientes que têm uma dislipidemia importante de base, a mesma coisa, são contraindicações. Não é uma contraindicação absoluta, mas precisaria avaliar, né? Então a gente tá, isso é o dia a dia da gente. Quando a gente pega o paciente para poder avaliar, esses exames pré-dietas vão fazer isso, vão nortear a gente em relação a essas patologias que a gente teria uma contraindicação relativa e uma contraindicação absoluta, ou seja, não pode de jeito nenhum. Mas tem uma mãe que falou aqui em relação à transição do início da dieta, a Bárbara. É importante medir a glicose, e sim, de quanto em quanto tempo. Eu acho que isso é legal para o pessoal ter uma noção desse operacional, né? De o que é medir a glicose, como que a gente mede. Vamos lá, essa parte. Tá. Eu acho que ela quis dizer cetose, será? Diz pra gente o que você... Eu acho que é glicose mesmo. Eu acho que tá, é glicose, então eu vou falar glicose e cetose. A glicose... provavelmente você fez essa pergunta pensando em ter uma hipoglicemia, né? Quando reduz o nível de glicose no sangue, o açúcar do sangue. Não é comum paciente numa dieta cetogênica ter hipoglicemia, preste atenção, entre aspas aqui, se ele iniciou numa fração gradativa. Então, se ele iniciou numa fração 1:1, depois ele... Conforme o corpo dele se adaptou, ele foi para 2:1, aí ele se adaptou de novo, foi para 3, se houve necessidade. Nesses casos, a hipoglicemia, ela não é comum. O que a gente vê, e os estudos comprovam, paciente que faz dieta cetogênica tem uma glicemia basal, que é aquela glicemia de jejum mais baixa. Então, a gente está acostumado a ver uma glicemia de jejum de 80, por exemplo. Às vezes um paciente faz uma dieta cetogênica e tem uma glicemia de jejum de 60 e ele tá bem, às vezes tem 50 e ele também tá bem, tá sem sintoma. Então, só para dizer que uma glicemia de um paciente, criança, adulto, lactente, que faz uma cetogênica, ela é mais baixa, tá? Mas não necessariamente ela é sintomática. Se tiver sintoma, aí vai precisar intervir. Tá. E aí a gente não é costume medir a glicemia numa dieta cetogênica, porque isso não é um valor que é necessário para a efetividade do tratamento, mas sim a aferição da cetose. Cetose significa corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos eles são produzidos pelo fígado a partir da alta ingestão de gordura e da redução de carboidrato da dieta. Então, o nosso fígado ele começa a aumentar essa produção de corpos cetônicos para produzir energia. E um dos valores que a gente se baseia para ver se a dieta tem sido efetiva ou não é o valor da cetose. Então, nós podemos aferir a cetose ou no sangue ou na urina e já tem também através da respiração. É um aparelhinho que você assopra e ele dá um valor. Esse eu não costumo trabalhar não, Dani. Você trabalha com ele? Não, já ouvi falar, já vi, mas não. É o mais legal a gente ver, porque assim, às vezes a gente tem aquela ideia de que fazer a aferição da glicose é que nem um paciente com diabetes, você tem que ficar furando o dedinho para fazer destro, né? E o que a gente usa atualmente no dia a dia é na urina. Então você pega a urina do xixi, pega o xixi do neném, coloca uma fitinha que tenha os quadradinhos que indicam o grau de cetose. E aí, quando você coloca na urina, eu falo que parece teste de gravidez. Aí você vai lá e vê o quanto de cetose que tá. E aí você porque muda de cor, né? É uma fita reagente. Ele muda
de cor a fitinha e aí indica pra gente quanto que tá de cetose, tá? Mas vamos falar um pouco sobre a questão da dieta cetogênica na síndrome de West, sobre as evidências que a gente tem, qual a experiência que você tem. Eu tenho duas mães que estão na live agora que eu vi, a Val e a Sotires, ela também tem os dois bebês que são síndrome de West, que acabaram fazendo corticóide, elas mesmas que já colocaram aqui, né? Que fizeram o corticóide. A Jamile tá aí também, a mãe do Elias. E já estão fazendo a dieta cetogênica, né? E aí a Val colocou que ela tá no 1 para 1, né? A gente até tentou aumentar, né, um pouco. Aí o neném teve muita obstipação intestinal, o intestino ficou bem preso. E aí, com gases, e a gente voltou para 1 para 1 e o neném tá bem, né? Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos. A dieta cetogênica para o Oeste, o que eu vou falar vou me basear agora em estudo, tá? Então é assim. Existe um guideline que os neurologistas e os nutricionistas usam para conduzir pacientes com epilepsia e dieta cetogênica. Nesse guideline, ele diz o seguinte: pacientes com síndrome de West, e eles agrupam, né? Eles agrupam com outras síndromes. Então, síndrome de Duzi, síndrome de Dravet, Angelman, esclerose tuberosa, tem outras, né? Esses pacientes têm uma resposta. Olha, eu falei o nome errado, desculpa, Valéria. Olha aí, ó, eu troquei o nome da Valéria. Então, as pessoas que têm essa síndrome, elas estão dentro de uma porcentagem que tem uma resposta bastante positiva. Então, a gente considera acima de 90%. Então, o que é isso? Uma pessoa com síndrome de West, quando inicia uma dieta cetogênica, tem chance de reduzir as crises em 90% da frequência, né? Então, é quase 100%. E tem chance, sim, de atingir 100% de redução de crise. Eu até, Dani, peguei aqui uma cola dessas porcentagens. Adoro! É uma meta-análise, tá? É um estudo multicêntrico, né? Então, eles pegaram vários estudos que foram publicados sobre síndrome de West e epilepsia e dieta cetogênica. Então, um valor que esse estudo, tá? Que teve 340 pacientes, ele mostra que após 6 meses de tratamento, 65% das crianças têm redução de 50% das crises. É muita coisa. É bastante, né? Se a gente pensar, é mais do que as outras crises, né? Do que as outras epilepsias, porque a gente espera uma redução de 50%, não é isso, Dani? Opa! E de 100% de redução, ou seja, os pacientes que fazem a dieta cetogênica e têm com o West e que tem redução de 100% das crises, é 35% dos pacientes. Então, assim, de 100 pacientes que fazem dieta cetogênica, 35 vão ficar sem crise, tá? Isso é o que esse estudo compartilha com a gente. Se a gente pensar nas epilepsias em geral, as epilepsias refratárias, a gente vai esperar que 10 a 20% fiquem sem crise. Então, na síndrome de West, como esses estudos dizem, de fato, ela tem uma resposta maior, né? Que mais que a gente pode falar? Eu acho que tem umas coisas assim que são importantes para a gente falar. Quando a gente fala em percentual assim, cruma, eu gosto de falar um pouco sobre números. Então, por exemplo, se tem uma criança que tem 30 espasmos no dia e eu começo a dieta cetogênica numa síndrome de West e ele passa a ter 10 espasmos no dia, o quanto que essa criança vai desenvolver melhor, né? Da mesma maneira, a gente sabe, a gente não tem muito mecanismo de como é o mecanismo de ação da dieta cetogênica. Mas hoje os estudos já mostram pra gente que a dieta cetogênica ela pode ter uma melhora na imunidade,
ela pode ter uma Redução da melhora inflamação. e um monte de coisa, né? Assim, só para eu não... Melhora no controle das sinapses. A gente está fazendo uma alimentação específica num lactente, num bebê. O potencial de reorganização e de maturação desse cérebro é top. Ninguém nunca mais vai ter na vida um potencial igual a um bebê. Então, se você inicia precocemente uma dieta cetogênica depois do tratamento convencional da urgência neurológica, que é a vigabatrina e a corticoterapia, você tende a ter mais êxito, né? Porque a gente sabe, quando você tem uma síndrome como a síndrome de West, eu falo isso muito para as mães. Antes da gente ter essas evidências, uns 10 anos atrás, eu falava assim: gente, a síndrome de West não é de confiança. A síndrome de West é como se fosse uma cobra enrolada no quarto o tempo inteiro, que a gente não sabe se em algum momento ela pode vir à tona de novo. Hoje, 10 anos depois, eu já tenho muito mais riquezas de tratamento para que eu consiga domar essa situação dessa cobra, né? Então, aí Sim. eu já tenho uma perspectiva maior, uma melhora na qualidade de vida. A Val tá colocando aqui, a gente que faz, eu e a Marcela que cuidamos do Elias, né? Ela tá colocando aqui, olha, o Elias hoje, você vê os vídeos dele, o neném tá com controle do pescocinho, a atenção dele não tinha nada disso, ele era um bonequinho. Ela só trocava ele. Então, assim, é muito gratificante você ver a melhora do bebê. E assim, não é que o Elias está com 4, 5 remédios, não. Porque à medida que ele vai melhorando, estabilizando, a gente vai diminuindo dose de medicação, a gente vai ajustando, né? Então, tudo isso faz parte de um tratamento que é um contexto. Não é só uma receita de bolo. Eu acho que a receita de bolo para o West, que é o que eu tenho batido bastante, é uma urgência neurológica e controle de espasmos com a medicação vigabatrina e corticoterapia. Acabou, urgência neurológica. Depois disso, aí sim, uma dieta cetogênica para melhorar o potencial de controle de crise. E eu sempre gosto de falar assim, Má, 30 crises no dia, o cara tá tendo 12. Tenho certeza que, além disso, de diminuir a quantidade, eu tenho uma diminuição de severidade de crises. Ou seja, eu diminui frequência, eu diminui duração, eu diminui intensidade e ainda diminuir aquela coisa, porque o neném, às vezes, quando ele tem os espasmos, ele chora. Ele para tudo isso. Então, a gente... mas às vezes não evolui, né? Tava conseguindo desenvolver nas reabilitações, acaba regredindo. Então, isso é muito importante a gente compartilhar, né, Marcela? As evidências da dieta na síndrome de West é o que deixam a gente bem animada, assim, porque realmente as evidências são cada vez mais fortes de que ele é um excelente tratamento, como a vigabatrina e a corticoterapia quando você faz o diagnóstico que tem uma urgência neurológica, né? Então, esses estudos, é o que a Marcela tá falando, vem de encontro para fortalecer. Agora, é fácil fazer a dieta cetogênica? Não, não é fácil. Você tem que ter uma equipe parceira, um centro de referência, e aí é mais uma dificuldade, né? De acessibilidade a um centro, né? E aí você tem que ter uma equipe que te escute, que veja a sua condição socioeconômica. Olha, eu não tenho condição de dar... Porque, meu bebê, ele não é mais só... Ele já consegue comer, mas eu tenho que ter, para ter o que tocar, 4 ou 5 latas por semana. Não tenho condição disso. Tá, vamos lá, vamos correr, vamos ver o que a gente consegue fazer. Aí, a nutricionista usa a criatividade, a experiência para tentar mesclar um pouco. A gente, como médico, tenta fazer carta para tudo quanto é lugar, para poder ver se o estado ou o município dá essa medicação, esse suplemento, né? Que é um direito do paciente também, e a gente está batalhando nisso, né? Porque quanto mais a gente gerar essa cartinha com um processo para que esse paciente tenha direito ao acesso a isso, melhor para todo mundo, né, Mar? Então, mesmo que a resposta, o não todo mundo já tem. Eu falo isso para todos os meus residentes. Não, muito legal. Já tem, né? Ok, vamos fazer.
Vamos fazer a carta para poder o Estado também entender o que significa essa patologia. Vamos fazer relatórios para que aquele gestor leia, falar, nossa, olha, tem mais de, sei lá, 15 pacientes que chegaram aqui, todos bebês com essa síndrome, e os médicos estão pedindo para a gente, vamos rever isso? Né? Porque é muita coisa para o gestor saber. Então, a gente, como responsável da criança, como tratamento... E até porque esse gestor não necessariamente vai ser um neurologista ou um nutricionista, né? Perfeito. Vai ser uma pessoa de uma outra especialidade que vai julgar se aquele paciente merece ou não receber a fórmula, né? Exatamente. E aí, isso é muito importante, eu acho que, né? Valéria, fala pra gente, eu tô pedindo pra Valéria compartilhar como é que foi a experiência dela pra gente ler aqui, Valéria, para as outras pessoas que estão assistindo, né? Porque a Valéria já tá craque no cetogênico. Ó, ela colocou aqui, ó, Elias pode ficar na 1 para 1. Isso é muito importante, que era outra coisa que eu tinha combinado de te perguntar. Por quê? Porque eu vou falar a verdade. Quando a criança tem que entrar na 3 para 1, 4 para 1, é muito puxado para algumas famílias. Eu tenho famílias que têm uma adesão maravilhosa, sem estresse, para uma 4 para 1, com uma 3 para 1, né? Que é a proporção de gordura e carboidrato e proteína, que a Marcela explicou. Mas existem famílias que não. E aí, a Val, depois, eu vou falar, Val, porque você colocou aqui de 1 para 1. De vez em quando ela me manda assim, ai, doutora, eu tenho certeza que ele tá com fome. Aí eu não respondo nada. Daqui a pouco ela faz assim, ai, será que é porque a gente, né, todo mundo descendente de nordestino, tem que comer... Eu também sou nordestina, sou descendente de baiana. Minha mãe é minha... Eu sou baiana, né? Tem que comer o cuscuz, aquelas... Aí eu falo, pois é, né, Val? Eu acho que é por aí. Aí a gente dá risada junta, porque ela também tem que desabafar. A gente, brasileiro, aprendeu que alimentar o filho é arroz com feijão. A gente aprende isso. Isso é cultural. É muito mais fácil fazer uma dieta cetogênica nos Estados Unidos do que aqui. Né? Com certeza. Eles não têm arroz e feijão. Né? A gente, quando vai pra lá... E também eu acho que tem uma questão de como é que o profissional, o neurologista, o nutricionista, vão abordar isso com o paciente. Porque a gente falar para um paciente assim, olha, a dieta cetogênica você vai ter que tirar arroz e feijão e colocar creme de leite ou colocar maionese. Você pensa assim, poxa, vou fazer isso com o meu filho, vou deixar de dar arroz e feijão para o meu filho para dar... Essa nutricionista não está batendo bem das ideias, não. Então, isso é comum. Então, se a gente consegue abordar esse paciente tranquilamente, a gente vai tirar esse estigma aqui, ou esse monstro que ele pode acabar criando na cabeça, né? Porque realmente, poxa, meu filho é bebê, como que eu vou dar uma dieta à base de gordura para ele? Mas a gente tem que visualizar a dieta como um tratamento. Por isso que ela é tão específica, por isso que o nutricionista fica lá um tempão fazendo o cálculo do cardápio, para que, se ele coloca a gramagem de cada alimento, significa que aquele conjunto está adequado para o seu filho, para a sua filha, né? Se você coloca uma quantidade a mais ou a menos, o tratamento não está sendo feito corretamente. Eu sempre faço a seguinte analogia, Dani. Se o médico prescreveu 10 miligramas de uma medicação, você não vai dar 20 ou você não vai dar meio comprimido, porque o médico disse que são 10 miligramas. A dieta é a mesma coisa. Se o nutricionista coloca que são 25 gramas de abacate, são 25 gramas de abacate. Porque se for 26, vai receber uma quantidade de carboidrato que ele não calculou. E se tiver crise, é porque teve escape da dieta, né? Exatamente. Isso é muito importante. Ó, a Sotiris perguntou assim, é normal um dia a cetose dar alta, no outro dia dar baixa? É super importante essa pergunta. Por quê? Porque às vezes a gente mede no primeiro xixi. Então, né, me ajuda aí. Então, às vezes, no primeiro xixi do dia, se a criança bebeu pouco líquido e você vai medir, a urina está mais concentrada, né? Às vezes é uma urina que está mais diluída, isso também interfere, né? Eu acho que quanto mais água, maior o volume de urina. Então, se você vai aferir a cetose na urina, ela daria um falso negativo, ou seja,
daria um valor muito baixo, sendo que não está baixo. Daria baixo porque os corpos cetônicos estão diluídos, simples assim. Então, a fita também é muito legal a gente falar sobre a fita de urina, da cetonúria, né, da cetose na urina, por quê? Porque se você não acondicionar ela direitinho, ela vai estragar. Então, a dica é, não deixe a fitinha de cetose de urina no banheiro, porque o banheiro tem umidade. Por mais que você deixe, não, mas eu deixo dentro do armário do banheiro. Mas ele tem umidade. Essa fitinha vai estragar. E aí você vai medir, vai dar falso negativo. Então, se você deixar essa fitinha guardada no armário no quarto, vai ser melhor. E outra, ela é fotossensível, se não cuidar direito, ela estraga mais fácil. Então, tem uma outra alternativa que às vezes eu dou essa alternativa dele para mãe, para as famílias fazerem ou uma vez por semana, ou 2, 3 vezes por semana e mesclar tanto com a fita de sangue, quanto com a fita de sangue não, com a ferição de sangue, quanto com a fita da urina, porque aí a ferição no sangue ela não varia, não tem como dar errado, porque você mediu a cetose direto no sangue, né? A da urina, ela pode ter interferência se você não cuidar direito da fita, mas só por isso. Mas as duas são eficientes. Ó, a Val escrevendo aqui, ó. Doutor, eu chorei muito quando você me explicou a dieta, mas ainda mais filho de nordestino, mas quando começou a fazer, ele teve uma melhora muito boa, respondeu aos estímulos, e é o que é o gratificante, né? Eu ainda, assim, ainda tenho... Não é que tá tudo bem, né? A gente ia progredir mais com a Val na dieta. E isso é muito importante, que é um ponto que eu acho que é legal a gente discutir. Essa família não dá conta. É o meu limite, é o 1 para 1. E eu já tive uma boa resposta do Elias no 1 para 1, né? Vamos deixar essa família se adaptar um pouco no 1 para 1, né? Vamos respeitar o tempo dessa família, gerir esse 1 para 1. E aí depois a gente põe 2 para 1, 3 para 1 ou não. A gente fica no 1 para 1, que é o que tem para hoje. A gente precisa respeitar, porque se a gente é muito duro, muito rígido e tem que entrar aí direto para 3 para 1, 4 para 1, tem família que não dá conta, né? Tem família que vai muito bem, mas a gente precisa ter esse olhar individualizado. É um planejamento terapêutico singular, né? É assim, a família do Elias é assim, a família do outro fulano é de outro jeito, né? E eu acho legal, mais interessante, que lá na faculdade, eu não sei, depois você pode até contar a experiência de você em outros lugares, mas a gente é muito assim, a gente primeiro chega, a gente faz uma orientação da dieta, a Gi tá até online, a Gislaine, que é a nutricionista da faculdade, que legal! Tá com a gente, eu vi a Gi por aí. Então, a gente faz isso, a gente faz isso, a gente pega e a gente primeiro, ela tem um trabalho de fazer, tem paciente nosso que só come carboidrato. Aí ela primeiro faz toda uma reestruturação desse paciente, acho que a Marcela também faz isso, e depois começa a melhorar, a progredir, e aí ela, e aí entra a dieta 1 para 1. Isso a gente faz, a gente tem um monte de adolescente, eu não sei qual é a experiência lá na Unifesp, mas a gente, como tem um ambulatório de transição em epilepsia, nós temos adolescentes fazendo. E assim, dá um trabalho, mas o trabalho maior não é do adolescente, é da mãe. Porque quando a gente propõe, olha, vamos comer um ovo de manhã, aí ela vai falar, ai, misericórdia, doutora, comer ovo de manhã. Ai, embrulha até meu estômago. Aí não deu certo. Aí a gente começou a fazer... Entra o adolescente primeiro, porque na consulta da ebiatria do adolescente a gente separa. Eu acompanhei essa reunião de vocês. Não tava? Aí entrou primeiro o adolescente. Ô, fulano, o que você acha então? Boa ideia, vou gostar de comer ovo de manhã. Muito legal, quero falar sobre isso. Então, aí foi indo. Quando ele falou, a gente montou o cardápio e a mãe entrou. Falou, olha, ele gostou da ideia de assim, ela... Ele gostou da... E sabe uma coisa que tem também? Às vezes, quem tá aflito, o paciente tá adorando a dieta, né? Porque creme de leite, maionese, às vezes para uma criança, adolescente é legal, é gostoso, né? E às vezes o paciente tá curtindo a dieta, só que quem tá aflito são os pais. Aí os pais, eles tentam interferir
com boa vontade, obviamente, né? Mas, nossa, mas é muita gordura, não tem como mexer na dieta. E aí você muda o foco, pergunta para o adolescente. E aí, o que você tá achando da dieta? Ótima, tá boa, tá gostosa. Isso é muito e aí importante. o pai e a mãe acabam transferindo, né? Fazendo uma transferência deles para o filho, sendo que, na verdade, o filho está indo bem no tratamento, está gostando. Se é Exatamente. uma síndrome de West, né? Lógico que a gente está falando de bebê. E isso não vai ocorrer. A gente está falando de um adolescente. Mas se for uma síndrome de West, os pais, eles não, nossa, fazem acontecer, não é? Não, e a gente tem uma experiência legal, porque a gente, como tem um ambulatório de neurologia infantil, de transição e de adulto, com o Dr. Rudá, a gente tem, inclusive, adulto com Lennox fazendo dieta com a gente, né? Então, isso é muito importante, porque quando você tem um paciente que tem uma doença neurológica que evolui para uma gastrostomia, é mais fácil para você colocar o Ketocal, fazer um cálculo e deixar acontecer. Mas quando você tem que, o NutriPur, você tem que ser muito criativo, você tem que aderir o que o paciente considera ser palatável, né? Eu, de verdade, eu não sei com a experiência da Marcela, mas eu acho que a maior dificuldade que eu tenho são os pacientes que têm transtorno do espectro autista associado. Porque eles têm a seletividade alimentar, eles não aceitam outro tipo de alimento. E eu acho que, de verdade, assim, essa é a minha maior dificuldade. Porque mesmo que a mãe queira, ele não vai comer. Né? Então, eu não sei dependendo do grau, né, de seletividade, de rejeição, realmente fazer uma cetogênica vai ser um baita de um desafio. E às vezes a gente não consiga fazer ela da forma mais ideal. E sim ajustando conforme o paciente aceita. E isso é um processo com nutricionista e com fono também, é um trabalho de formiguinha, quando a gente trabalha com autismo, né? Eu não trabalho diretamente com autismo. O que eu já tratei é paciente com epilepsia e autismo também. Eu também. Né? E aí, autismo. Mas aí no caso, as experiências que eu tive de pacientes com epilepsia e autismo, a gente já saiu de West, né? A gente tá falando de outra. Mas os casos que eu já atendi de epilepsia e autismo, eles tiveram melhora das questões comportamentais, que é justamente o que os estudos estão abordando atualmente, né, da conduta e do tratamento nutricional do autismo com dietas cetogênicas, além das dietas com restrição de glúten e caseína. Então, a dieta está caminhando para esse lado aí também, né? Muitas outras doenças neurológicas vão se beneficiar com a dieta cetogênica. Deixa eu colocar. A Sotiris perguntou assim: Ketocal tem que entrar mesmo com a criança se alimentando, aceitando bem os alimentos? Não, a gente consegue ficar sem. Tem uma outra pergunta aqui também, que foi dela mesmo, que ela colocou. Mães com filhos com síndrome de West, epilepsias, têm que ser adeptas ao tratamento fornecido pelo médico, pois por mais que é difícil, é para o bem deles. E isso é muito importante. Eu acho que só para a gente fechar, que está acabando o tempo da gente. Já? Então, meu Deus, Dani, vai cair. Então, assim, a dieta cetogênica, ela melhora o sono da criança, ela reduz a quantidade de crises, de severidade de crises, frequência, duração, intensidade, o mal-estar do pós-ictal, do pós-crise, isso é muito importante. As dietas podem ser de vários tipos, a mais pesada e a mais evidente em relação a controle é a 3:1, 4:1, que é a mais rígida, mas também tem a 1:1, que a gente consegue ter uma boa eficácia, tá aqui a Val, que não nos deixa mentir, né? Sim. E a síndrome de West, quanto mais rápido você entrar com os tratamentos que mostram evidências de melhora, melhor para a criança. Melhor para controle de crise, mas também para melhora do desenvolvimento dessa criança. Porque dependendo da causa, a gente não consegue mesmo ter uma outra maneira de tratar. Mas tá acabando. Fala alguma coisa então, tá. para fechar. Olha, foi muito bom. Muito obrigada por você estar com a gente. Eu que agradeço, Dani. Obrigada pela parceria, muito bom trabalhar com você. Eu gosto bastante da forma que você pensa e das suas condutas.
Imagino que os pacientes também adorem. O meu Instagram é nutri.marcela.gregório. Se tiverem mais dúvidas, entrem no Instagram da Associação Brasileira de Epilepsia também. Vai acabar. Beijo. Se tiver dúvida também, manda no Doutor Epilepsia que a gente responde, tá bom? Gente, foi um prazer. Bom restinho de sábado. Bom, fique em casa. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Dani. Agradecida, Mari. Tchau, gente. Muito bom. Obrigada. Tchau.